Pronto, então agora já estamos no ar, são 18h58, ou seja, com atraso, começar às 19 horas mesmo. E hoje nós temos três assuntos importantes, tá? Esses três assuntos que eu vou começar a conversar agora aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, são opiniões. Nós vamos falar também sobre ciência e vamos falar sobre a relação escola-família. Então, vamos lá ao que tem nessa sequência, tá? Se der tempo, a gente vai conversar sobre outros assuntos também. Mas primeiro é opinião, o que significa isso, ter opinião, não ter opinião. É uma surpreendente revelação científica e depois uma nada surpreendente análise da relação família-escola, que nós precisamos mudar muito, mas muito mesmo, porque ela não está brincadeira, está complicada essa relação da família e da escola. Bom, vamos primeiro a opiniões, tá? Cara, a opinião, na realidade, ela vem de dentro, tá? E quando ela vem como resultado de uma análise dos argumentos que estão à disposição no cérebro de cada um. É importante nós lembrarmos isso, tá? Para quem está vendo para onde é que eu estou olhando, é que eu estou olhando no Face aqui e estou olhando no Instagram aqui do lado, tá? Bom, e as informações que estão no cérebro de cada um pode não estar no cérebro do outro, ou seja, que está no meu cérebro pode não estar no seu, tá? Impossível, então, é bom que todos nós saibamos que pessoas com vivências diferentes tenham exatamente a mesma forma de ver as coisas. Cada um tem a sua visão sobre cada assunto. Cada um de nós, então, para formar um juízo sobre qualquer assunto e emitir suas opiniões, toma por base o que tiver gravado na sua memória consolidada, ou seja, a base é a vivência pessoal e o aprendizado que se tornam, então, premissas para qualquer dos nossos raciocínios, tá? Pode ser que em nossa memória esteja, por exemplo, faltando alguma informação, mas na memória do outro existe essa informação e ela pode ser decisiva para mudar uma visão sobre o mesmo assunto. Nesse caso, nós podemos estar errado e o outro, sim, pode estar certo. Por isso que é melhor sempre analisar as opiniões diferentes, principalmente aquelas que são muito diferentes, até contrárias às nossas, tá? Desde que sejam de pessoas inteligentes, né? No mínimo de inteligência. Porque nós sempre podemos estar aprendendo alguma coisa que nós não sabíamos, isso é claro. Esse é o caminho de quem quer evoluir. Ouve os outros, procura entender, etc. Mas para quem quer estagnar em matéria de conhecimento, tá? No entanto, basta ignorar as opiniões contrárias e combater com unhas e dentes as opiniões dos outros, mesmo que não tenha qualquer argumento. É aí que tem início as discussões sem sentido e intolerantes, como estamos vendo todos os dias pelas redes sociais ou até presencialmente, inclusive em instituições educacionais. Isso é claro, nós temos visto isso constantemente. Denise Marroaz, abraços de Belém, forte abraço, Denise. Estamos aqui em Salvador hoje, tá? Amanda, Suelen, Claire Campos, um abraço para vocês. Vamos então esse foi o assunto primeiro que nós falamos sobre opinião. Às vezes as pessoas levam um susto com a minha opinião sobre determinados assuntos. Eu tenho até testado isso. Então eu pego um site qualquer e dou uma opinião lá, escrevo uma opinião qualquer. As pessoas que têm a mesma opinião que eu acham ótima. As pessoas que têm opiniões contrárias dizem, me admiro você, um educador, falar uma coisa dessa. Ué, por que eu não posso ter a minha opinião diferente dos meus próprios alunos? Eu faço questão, por exemplo, os meus alunos, eu sempre digo, não acreditem nem no que eu falo sem pesquisar. É óbvio. Cada um de nós tem que ter uma opinião própria. E nós temos que aceitar que as opiniões dos outros, como eu acabei de falar, podem ser completamente diferentes da nossa opinião, tá? Então isso é básico, é muito importante que todo mundo entenda isso em questão de opinião, para acabar essa história dessa intolerância com as opiniões contrárias que está acontecendo o tempo todo por aí.
Então vamos tomar bastante cuidado com isso para a gente não ser mais um dos que ficam idiotamente querendo convencer a todo mundo a sua ideia sobre o mundo. Aí é outra coisa interessante que aparece, né? As pessoas acham que todo mundo tem que ter a mesma opinião que a gente. Não é nada disso. Cada pessoa tem que ter a sua opinião, é óbvio, não tem nem dúvida. Tá? Mas isso é muito difícil de ser entendido por grande parte das pessoas. Então vamos pensar seriamente nesse sentido, tá? Quem estiver assistindo pelo Instagram e tiver alguma instabilidade de vídeo, de som, etc., tente passar para o Facebook, que no Facebook parece que está melhor, parece que está bom. Vânia, opa, do City Hotel em Passo Fundo. Agora você de vez em quando tem me assistido aqui, né? Um forte abraço para você. Brevemente estarei em Passo Fundo, mês que vem estarei em Passo Fundo. E forte abraço para todos vocês. Então, gente, vamos agora a... Isis, Raíssa, saudade de você também, Isis. Bom, agora vamos ao outro assunto, que é um assunto surpreendente que muita gente está esperando, e principalmente o pessoal que vai assistir depois. É sobre ciência. É uma surpreendente revelação científica que surgiu agora. Bom, a ideia é a seguinte. Na revista Nature de ontem, essa revista é aquela publicada pela Universidade de Oxford, foi publicado um artigo intitulado A Secreta Vida Social dos Vírus. Só pelo título a gente já leva um susto, né? Vida social dos vírus? Que história é essa? Sim, existe isso. Então nós vamos ver exatamente o que significa esse negócio. Bom, há algum tempo, e hoje até meu filho Eric me passou o vídeo sobre esse TED Talk que eu não me lembrava, a cientista Al-Zahras Al-Atrakchi, o nome dela é fantástico, é Fátima, tem um nome fácil, Fátima Al-Zahras Al-Atrakchi. Ela apresentou no TED Talks a evidência de que nós poderíamos detectar mais cedo as doenças se nós entendêssemos a linguagem das bactérias. Ela falou de bactérias. Nós vamos falar de vírus daqui a pouco. Bom, o conhecimento sobre as bactérias falarem entre si, então, é um pouco mais antiga que a dos vírus. É interessante a fala dela. E, atualmente, depois que nós começamos a estudar com mais detalhes o cérebro entérico, com 500 milhões de neurônios, nós percebemos que, pelo menos as bactérias do nosso intestino, não se comunicam somente entre elas. Ou seja, além delas se comunicarem entre elas, que já é uma coisa que surpreende muita gente, essas bactérias, se comunicam também com o nosso segundo cérebro, o nosso cérebro entérico, o cérebro do intestino. Pelo menos é essa a conclusão que nós estamos chegando quando nós analisamos o trabalho desse cérebro no processo da homeostase, que é o que? O equilíbrio psíquico-orgânico, principalmente na produção e na liberação de mais de 30 neurotransmissores. Então, isso deve significar, segundo nossos estudos, que o equilíbrio psíquico-orgânico do indivíduo se deve também à comunicação entre as bactérias que estão na nossa microbiota intestinal, ou seja, no nosso intestino, e o cérebro do intestino, que é o cérebro entérico. Bom, mas a apresentação de Fátima foi ligada às bactérias que entram no nosso organismo para causar doenças, e não as bactérias da nossa microbiota intestinal, que são as que nos protegem das doenças, tá? Bom, mas isso foi a bactéria e foi Fátima quem apresentou no TED Talk. Já no artigo que eu comentei quando disse que ia falar sobre isso, a secreta vida social dos vírus, a descoberta foi muito mais além. Nessa pesquisa, os vírus que afetam as bactérias e também o restante do nosso organismo, as células todas, também conversam entre si, independente das bactérias. Então, vírus conversando entre eles. E eles não conversam à toa para bater papo, fazer fofoca, não quer dizer, pode ser até que conversem também para bater papo, fazer fofoca, os vírus. Mas eles conversam combinando estratégias de ataque, estratégias de procedimento, de o que eles vão fazer. Então os vírus,
juntam-se em grupos, ou seja, por isso que é vida social, em grupos sociais, e eles têm livre arbítrio para decidirem o que eles querem fazer. Interessantíssimo isso que eles descobriram, tá? Os cientistas acreditam que se nós aprendêssemos a linguagem dos vírus, da mesma forma que Fátima falou da linguagem das bactérias, tá? Nós poderemos encontrar novos meios de tratamento para uma série de doenças, inclusive o câncer e uma série de outras superinfecções. Basta nós decifrarmos a língua deles, dos vírus, e tentarmos interferir na linguagem deles. Tem um geneticista, né, Rotem Zorek. Ele é do Instituto de Ciências Weizmann, lá em Hevat, em Israel. Ele, junto com a equipe, né, foi quem percebeu que um grupo de vírus estava conversando. A pesquisa deles não era para isso. E eles estavam conversando para decidir em conjunto se eles deveriam aguardar quietos, ali onde eles estavam, nas células hospedeiras, ou se era o momento de se replicarem em busca de novas vítimas. Veja só que coisa fantástica. A descoberta foi acidental, mas vai ser fundamental para entendermos como os vírus se comportam, como é que é o funcionamento deles, individualmente e socialmente. Tá? Nessas observações desses pesquisadores, né, eles perceberam vírus discutindo ativamente as opções. Eles perceberam também que quando um vírus infecta uma célula, ele libera uma fina proteína, uma proteína fininha, tá? Com apenas 6 aminoácidos de comprimento, e essa proteína serve como, um mensageiro, serve como uma mensagem para os seus irmãos, para os vírus irmãos. A mensagem diz o seguinte: peguei uma vítima. Então, quando ele pega uma vítima, manda essa mensagem. Aí todos os outros vírus ficam sabendo e vão atacando. Quanto mais vítimas esses vírus atacam, a mensagem fica mais forte. Aí, quando a mensagem fica muito forte, os vírus entendem que as células não infectadas estão ficando escassas, ou seja, estão acabando. Aí, nesse momento, esses vírus param de replicar e ficam escondidos no hospedeiro. Ou seja, não adianta querer matar esse cara que ele já está praticamente morto. Agora, interessante que essa descoberta já tem muito tempo. Desde os anos de 1940, por aí, teve um biofísico que foi Max Delbruck e teve um bacteriologista, o cara que estuda as bactérias, Alfred Hershey. Eles tinham mostrado naquela época uma coisa que eles descobriram, que foi o seguinte: eles descobriram que 2 partículas virais, ou seja, 2 vírus, podiam invadir simultaneamente a mesma célula e alterar os seus genes. Agora vejam só que coisa interessante, isso foi na década de 40, lá por 1940. Então eles viram que poderia 2 vírus mudar o gene, coisa que nós estamos tentando entender hoje, 2019, com a epigenética. Eles já tinham visto os vírus fazerem esse processo epigenético em 1940, antes de eu nascer. Imagina, eu já estou com 72 anos. Mas, infelizmente, essa descoberta não foi entendida pelos cientistas da época. A importância biológica dessa descoberta, só hoje a gente sabe da importância biológica, porque a mudança de gene, ou seja, doenças genéticas que podem ser alteradas, podem ser modificadas, mas só depois, em 1999, é que começaram a entender isso. Foi quando os biólogos Paul Turner, da Universidade de Yale, em Connecticut, e também o Lin Shaw, da Universidade de Califórnia, mostraram algo sobre vírus, como se os vírus estivessem realmente fazendo um trabalho inteligente, que é o que eles viram em 1940, mas só entenderam agora, em 1999. Esse trabalho inteligente, esses 2 caras perceberam o seguinte: nossa, eles estão jogando um jogo que tem na teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro. E às vezes eles estão trabalhando em parceria com os demais vírus e às vezes, em determinadas circunstâncias, estão agindo em seu próprio interesse individual. É exatamente o que é feito na teoria dos jogos em sociologia. Para quem não sabe o que é o dilema do prisioneiro, essa é um problema
que é estudado na teoria dos jogos, muito estudado em sociologia, e que teve a colaboração daquele cientista, matemático, né, esquizofrênico paranoico, da Universidade de Princeton, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, John Nash. Eu vivo falando nele porque ele é esquizofrênico paranoico e estava sendo acompanhado por uma cientista que tem mandado, eu tenho lido muitos trabalhos dela, sobre a autocura. Mas ele morreu num desastre de automóvel lá em Nova York. Ele e a mulher estavam num táxi sem cinto de segurança. O taxista, até que estava com cinto, sobreviveu. Eles dois foram jogados fora do carro e morreram. Bom, mas vejam só, nós estamos falando de vírus, não estamos falando de cientista desse cara, né? Ou seja, olhem só que coisa fantástica isso. Tá? Poxa, uma coisa que surpreendeu a todo mundo, né? Mas ciência é assim mesmo, tudo em casa, né? Ou seja, vírus tramando estratégias, bactérias conversando com o nosso cérebro entérico, um esquizofrênico paranoico propondo o equilíbrio de Nash no dilema do prisioneiro, partículas virais tentando mostrar ao mundo desde 1940 que nossos genes podem ser editados, ou seja, as partículas virais sozinhas, em 1940, criaram a epigenética e a edição genética. E os cientistas que estavam lá vendo elas não entenderam nada. Só em 1999 que a coisa começou a clarear, tá? Bom, e assim caminha a nossa ciência, né? E agora, os cientistas querendo decifrar a língua das bactérias e a língua dos vírus. Vamos ver a que ponto nós chegamos, né? Quando nós começarmos a conversar com as bactérias e conversar com os vírus para pesquisar como curar o câncer com mais facilidade, como evitar doenças, reparem só, o que eu tenho falado nas minhas aulas, meus amigos, meus alunos que têm assistido minhas aulas, minhas palestras, e aqueles amigos todos que assistiram aquele vídeo meu, Reflexões sobre o Sentido da Vida. O que eu falo no Reflexões sobre o Sentido da Vida? Eu falo exatamente que nós devemos conversar com as nossas células, né? Que são seres vivos. Nós temos trilhões de células que são todas seres vivos. As nossas células têm inteligência, elas têm vontade, tudo isso. E agora a ciência está descobrindo que os vírus também têm isso. E há mais tempo as bactérias já foram descobertas que conversam entre si. Então você vê, o que eu estou falando do Reflexões sobre o Sentido da Vida, que eu digo para a gente conversar com as nossas células, para que elas trabalhem corretamente e tudo, que muita gente acha que eu estou ficando maluco, né? Não. Já repararam? Vários cientistas estão malucos também, que nem eu. Porque eles estão descobrindo não que as bactérias falam entre si, que aliás a gente já sabe que elas falam, que as nossas células falam entre si, que elas falam. Nós já sabemos disso, não sabemos como, porque a gente achava que só as células neurais conversavam entre si. Hoje a gente já sabe que toda célula conversa com as outras. Não sabemos é como. Bom, agora pelo que vocês estão vendo, a coisa é mais séria e está muito mais próxima da realidade do que muita gente acha quando eu comento isso nas aulas, nas palestras, etc. Tá aí. Mais uma, né? Mais uma coisa interessante sobre as bactérias. Silvana, você está fazendo essa experiência e está impressionada? Leve adiante. Para quem não sabe, Silvana está fazendo a experiência exatamente do que nós estamos falando agora. Exatamente da conversa com as células. E hoje, no nosso programa, nós estamos falando da conversa entre bactérias, conversa entre vírus e conversa das bactérias com o nosso cérebro entérico. Então, Silvana, pelo que você está vendo, está tudo sendo comprovado pela ciência atual. Quem não quer acreditar é porque não está lendo, né? Então é excelente, continue fazendo, vou dar o maior apoio. Mês que vem estou aí, julho estou aí com você. Não sei se eu vou a Erechim, né? Mas você já vai saber onde é que eu vou estar para a gente se encontrar. Pois é, gente. Então, esse é uma surpreendente revolução na ciência atual, tá? Em vez de, muito brevemente, em vez de nós tratarmos as doenças, nós vamos tratar do corpo, nós vamos tratar as bactérias e agora, quem sabe, utilizar os vírus a nosso favor para que
não tenham doença, curem determinadas coisas. Tudo indica o quê? Os cientistas que falaram das bactérias disseram, só falta nós aprendermos a língua das bactérias para prever as doenças e evitá-las. Os cientistas que descobriram os vírus, que os vírus falam entre si, disseram, só falta nós entendermos a língua dos vírus para entrar e mudar as estratégias deles para que eles não nos façam mal e, pelo contrário, nos façam bem. E o que eu falo? Nas minhas reflexões sobre o sentido da vida, vamos conversar com as nossas células. Então, gente, está aí. Essa é a surpreendente revelação científica que já está ocorrendo, como vocês viram, desde 1940. Então, em 1940, já teve gente que já podia saber disso, que foram aqueles biofísicos Max Delbruck e o bacteriologista Alfred Hershey. Eles viram, mas não entenderam. Também em 1940, né? Estava difícil. Agora, quem não viu isso, mas começou a entender, foi Paul Turner, em 1999, Lin Chao, 1999, que não entenderam o que estava acontecendo, porque eles viram os vírus jogando o jogo do dilema do prisioneiro, né? E isso foi surpreendente também. E agora, né, nós vamos então começar a tentar entender tudo isso para podermos saber como utilizar. Uma coisa eu já tenho proposto a todos vocês há bastante tempo. Assista o vídeo Reflexões sobre o Sentido da Vida e siga aquelas dicas. Silvana Desordi está seguindo, ela acabou de falar aí, né? Está surpresa com os resultados e vai ficar mais surpresa ainda, porque muita coisa da paralisia cerebral de Silvana com certeza vai ser reduzida, porque ela está conversando com as células dela. E, pelo que nós estamos falando, mas nós não sabemos ainda como, se nós podemos conversar com as nossas células, vamos conversar com nossas bactérias. Vamos conversar com os vírus que estão dentro das bactérias. Ou seja, muita coisa que parece ficção científica está aparecendo pela nossa frente. Já viram? É fantástico isso. Isso deixa a gente surpreso com as coisas que estão acontecendo. Mas vamos agora para o outro assunto. O outro assunto que eu prometi e que nós, como eu falei, nossas lives vão ser um pouco mais curtas, né? É a relação família-escola destruindo as pessoas, destruindo os alunos. Eu tenho falado muito dos professores, das dificuldades que os professores têm no entendimento dos alunos e no entendimento de como estimular o aluno a aprender, estimular o aluno na sua autonomia, como estimular os alunos, inclusive os especiais, na socialização. Mas hoje eu vou falar dos pais, tá? Falar das famílias e dos pais. Está tendo também muita dificuldade dos pais no entendimento do filho. E só quando nós consertarmos essa relação família-escola é que nós vamos poder mudar a realidade da aprendizagem no Brasil. Lógico, temos que mudar também a relação professor-aluno, porque todos os dois são importantes, né? Mas vamos vamos conversar sobre alguns pequenos detalhes sobre essa relação família-escola, para que a gente possa tentar mudar alguma coisa. Primeiro vamos ver a relação dos pais com o seu filho neurotípico. Bom, muita gente vai perguntar, que diacho é isso de filho neurotípico? Tá? Então, um filho neurotípico, tá, é uma criança neurotípica, é uma criança, aquela monótona, ou seja, não é monótona de ficar quieta no canto, é aquela criança que se desenvolve certinho, tudo certinho. Exatamente como é esperado pelo aquele padrão de desenvolvimento infantil. Tá? Fala na hora certa, engatinha na hora certa, anda no tempo certo, tudo vai certinho, se equilibra no tempo certo, começa a se alfabetizar no tempo certo. Essa é a criança neurotípica. Não estou dizendo que seja ruim isso, todo mundo quer isso para o seu filho. Mas é uma criança que não tem novidade, não traz novidade nenhuma, ela faz tudo o que está previsto, tá? Você lê aquele livro meu, Afetividade na Educação, tudo aquilo que está naqueles tempos certos, naquelas fases todas, ela vai cumprindo tudo certinho.
Essa é a criança neurotípica. Deixa eu botar mais um chá que esfriou aqui. Bom, então, a criança neurotípica é essa. Vamos ver qual é o problema das famílias com as crianças neurotípicas? Com os professores, muito menos problema. Porque uma criança neurotípica é o que o professor quer. O professor só quer criança neurotípica, aliás. Ele não quer se preocupar com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades comportamentais, dificuldades psíquicas, emocionais, mas a gente tem que se preocupar. Mas nós não estamos falando de professores, não. Hoje nós estamos falando dos pais. Então, o que acontece com a criança neurotípica e os pais atuais? Grande parte das famílias, os pais estão trabalhando, pai e mãe trabalhando. Então não tem tempo, dizem que não tem tempo. Não conseguem dar limite corretamente. Não sabe o que fazer. Lê de engano. Isso aí é falta de criatividade, de entendimento de filho. Tá? Tempo a gente sempre arranja. Tá? Dar limites é obrigação nossa na educação, é amor com limites. Não saber o que fazer? Como não saber o que fazer? Tá? Não é tão difícil assim, não. Então, vamos apenas saber que filho nosso é importante. Nós somos responsáveis por toda a criação. Então, e dentro da criação, a coisa mais importante que existe desde o momento que ele nasce é o limite que nós temos que dar. E se você não sabe, se o pai não sabe dar limite e não está entendendo como é que está o comportamento, por que o comportamento está errado e tudo, a escola reclamando que ele está agressivo ou não está fazendo nada, está fazendo besteira. Peraí. Então vamos ver o seguinte. Para quem não sabe, ou é melhor que a gente seja humilde o suficiente para a gente entender que a gente não é fácil educar. Tá? Nem todo mundo sabe educar. Educação é uma coisa muito difícil. Então, que tal se nós tivermos alguma dificuldade com o nosso filho, ou se nós estivermos recebendo reclamações do nosso filho, nós vamos falar com quem entende de educação. Quem é que entende de educação? É a escola. E os pais estão se armando contra a escola quando a escola quer complementar a educação que não foi dada em casa. É verdade, é isso que está acontecendo. A escola quer complementar, tem que complementar a educação que não foi dada em casa, porque senão o professor não consegue dar aula. E na hora que a escola quer complementar, porque tem obrigação disso, porque senão a escola fica uma bagunça geral, o pai vem correndo super proteger seu filhinho, e dizendo, meu filho não é nada do que vocês estão falando, vocês estão perseguindo meu filho, isso é incompetência de vocês não sabem educar. Peraí, quem não sabe educar é os pais. Porque se o filho está dando problema na escola, é porque não foi educado corretamente em casa. Então vamos ser humildes o suficiente para ir na escola e dizer, sim, vocês me chamaram porque ele está dando problema. Que tipo de problema é? E quem me sugere o que eu devo fazer em casa para que ele melhore? Porque sempre tem um educador na escola que pode dar essa sugestão. Há educadores em quase todas as escolas que são pais e que sabem como dar a sugestão. Tá? Então, tem mais um detalhe. O filho em casa é completamente diferente do filho na escola. O filho na escola, ele se mostra, ele apresenta aquilo que ele é. Tá? O filho em casa, ele está tolhido. Ele não fala todas as coisas, ele não demonstra a verdadeira personalidade dele. Então, se quem quiser conhecer seu filho de verdade, vá na escola e converse com a coordenação, com os professores, com a direção, para saber como é seu filho. Tá? Ok, Isis, mas se você quiser tentar o Face, né? Ah, bom, mas a sua net é de dados, né? Um beijo para você também. Estarei aí em Ceabra breve, em agosto. Julho eu vou para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e em agosto estarei aí em Ceabra. Então, esse é o detalhe. Vamos na escola, fazer um acordo na escola, compartilhar com a escola a dificuldade que nós temos. Ou seja, vamos fazer uma parceria família com escola, para nós podermos realmente ter sucesso com o nosso filho.
porque caso contrário não vai adiantar nada. Agora vamos ver o filho não neurotípico. Aí vem o filho que não é neurotípico. O que é isso? É o filho que não é aquele padrãozinho todo, não. É o que tem algo diferente no seu desenvolvimento. Ou seja, a fala atrasou ou não, ou em vez da fala foram movimentos, engatinhar, não engatinhou, ou não andou na hora certa, não falou na hora certa, ou está sem equilíbrio, ou está sem atenção, ou não se relaciona com as pessoas da mesma forma que os outros neurotípicos. Ou seja, apresenta uma série de dificuldades diferentes do filho neurotípico. Bom, uma criança assim pode não ser deficiente, pode não ter um transtorno, pode não ter uma síndrome, apenas não é uma criança neurotípica. Ela não segue os padrões normais que a criança neurotípica segue, aquele padrão estipulado. Então é a criança não neurotípica. Pode ser um autista, pode ser um disléxico, pode ser um descalcúlico, pode ter um problema psíquico, pode ter um problema qualquer, pode, lógico que pode. Mas não vamos partir dessa ideia. Vamos apenas analisar os sintomas que mostram que ele não é neurotípico, para nós podermos aproximá-lo dos neurotípicos ou descobrirmos se tem algum transtorno, alguma síndrome, alguma coisa que precise de um acompanhamento especial, tá? Então não tem que ficar desesperado. Eu vejo pais desesperados levando o filho a tudo que é especialista, mas não para ajudar o filho. Não, para que o especialista diga que ele não tem nada, ou que diga que tem para botar um rótulo, que é um perigo. Ou diga que não tem nada para ele dizer que a escola é que é a culpada dele não estar se desenvolvendo. Não, os médicos disseram que ele é perfeito. Meu filho, ele é neurotípico, ele é perfeito. Se ele não está se desenvolvendo, é culpa de vocês aí da escola. Então não é assim que a gente consegue ajudar a criança. Para ajudar a criança, nós temos que observar as características que não são neurotípicas no nosso filho, procurar ajuda da escola, que é a escola quem conhece nosso filho. Eu falei, antes de procurar qualquer profissional, médico, qualquer terapeuta, qualquer coisa, procure a escola. E vamos saber da escola quais são as características, quais são os sintomas que a escola também está observando, para, munido desse relatório da escola, nós podemos agora sim procurar um profissional que possa nos ajudar a acompanhar e melhorar as características de nosso filho que não são neurotípicas, tá? É isso que nós temos que fazer, não é sair correndo, ficar desesperado, não, procurando. A primeira coisa que o pessoal sai procurando é neuro, não é nada, não tem que fazer isso, tá? Tem que procurar primeiro a escola. Então, e isso, a culpa também é por causa dos vizinhos, os vizinhos dizem, né? Leva no neuro, aí o neuro vai ver os sintomas que a criança tem e vai tratá-los como doença neurológica ou psiquiátrica. Aí vai começar a dar medicamentos que a criança pode ser que nem precise, tá? Então é muito importante ir à escola, conversar com a escola, saber, ver um relatório e pegar a orientação na escola para acompanhar essa criança, tá? A escola é a base de tudo, tá? Então, é isso que eu queria comentar com vocês hoje, nessa parte, né, da nossa conversa, é que há uma necessidade muito grande de nós estimularmos uma boa relação da família com a escola, para que nós possamos realmente ajudar nosso tipo, tanto o filho neurotípico, tá, ou seja, que tudo dele está no padrão estipulado, como o filho não neurotípico, aquele que apresenta alguma dificuldade, algum sintoma, alguma coisa, que não segue rigorosamente o padrão estipulado para o desenvolvimento infantil, ok? Isso é muito importante. Essa relação da família com a escola é importantíssima. E vamos parar de jogar a culpa no outro. Ninguém tem culpa de nada. Se o filho tem alguma dificuldade, não é culpa nem do filho, nem dos pais, nem da escola, nem do médico, nem de coisa nenhuma. Ninguém tem culpa. É uma característica que por algum motivo nosso filho adquiriu e que nós precisamos ajudá-lo a superar isso. Fazendo assim e com a humildade para ouvir, para ir buscar na escola, que é quem mais entende de nossos filhos, é a escola que ele está,
para daí, a partir da escola, nós irmos procurar os profissionais, aí fica tudo bem. Por isso que essa relação tem que ser íntima, tem que ser muito importante. As famílias que não criam essa relação, e pelo contrário, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: sabe qual é o maior inimigo da escola? É o pai do aluno. Aí eu briguei com a pessoa, disse que é um absurdo uma coisa dessa, e hoje eu estou vendo que é quase realidade isso. As famílias, para se protegerem de uma, sei lá, de se considerarem incapazes de educar, querem colocar a culpa de tudo que ocorre na pobre coitada da escola, no pobre coitado do professor, que muitas vezes não tem nada, está até tentando ajudar ao desenvolvimento daquela criança e os pais estão contra. Então nós temos que conversar muito sobre isso. Nessa sexta-feira, inclusive no meu colégio, no IUP, nós teremos uma reunião de pais, que é uma reunião de treinamento parental, às 3 horas da tarde, sexta-feira, 3 horas da tarde, onde nós vamos conversar sobre vários assuntos importantíssimos nessa relação pais com seus filhos, pais com a escola e, obviamente, mostrando como é a relação professores com os seus filhos e como deve ser. Isso vai ser sexta-feira agora, às 3 da tarde, lá no nosso colégio em Salvador. Que toda reunião de pais, nosso treinamento parental. Essa reunião será gravada. Nós vamos gravar essa reunião e nós vamos publicar depois, porque nós vamos seguir uma sequência que é importante para todas as escolas. Então, todas as escolas que o IUP orienta, todas as escolas que nós damos nossa contribuição, etc., estarão com esse vídeo para poderem, inclusive, usar nas suas reuniões de pais também. Ok? Então, concluindo, nós falamos hoje sobre opiniões, comentamos que cada um de nós tem uma forma diferente de emitir suas opiniões, não tem como não ser assim. Nós falamos da surpreendente descoberta científica sobre a conversa entre os vírus, que lembrou que a conversa entre bactérias já era conhecida anteriormente e que desde 1940 descobriu-se que os vírus também têm uma interferência muito grande nos genes, coisa que só agora a gente está vendo na ciência, isso em 1940. Só agora a gente está desenvolvendo a nova ciência epigenética, que é a edição genética, que já foi mostrada como possível por 2 vírus em 1940, editando um gene. Tá? Isso é fantástico, coisas que aconteceram, né? E vimos também a relação família-escola. Em relação a essa ciência, eu lembro que nós vemos aqui, porque Silvana está conosco, né? E Silvana Desordi está fazendo a experiência da conversa com as nossas células, quer dizer, ela conversando com as células dela. Então, isso tudo que eu tenho explicado, e lembro mais uma vez para quem entrou agora, que assistindo aquele meu vídeo no canal do YouTube, Reflexões sobre o Sentido da Vida, você vai ver exatamente a técnica para nós conversarmos com as nossas células. Isso não é coisa de maluco, porque senão todos esses cientistas que eu relatei aqui são malucos também. Ok? Se bem que todo cientista tem um pouco de doideira mesmo, né? Então, gente, hoje nós vamos ficar por aqui. Um forte abraço para todos vocês, tá? E até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira, ou a qualquer momento, num dos vídeos publicados, inclusive o vídeo que nós vamos publicar da reunião de pais, ok? Forte abraço e até mais.